Fala, vencedor! Estamos aqui gravando mais um episódio nesta noite fria de quarta-feira, inverno, no condomínio rural, onde está localizado o estúdio principal, a sede, né, do Fala Vencedor Podcast. E hoje a gente está gravando, né? A gente faz um podcast, o Fala Vencedor Podcast é gravado. E hoje é o episódio de número 70. O nosso convidado é muito especial, é a primeira vez que ele participa do Fala Vencedor Podcast. Vou confessar uma coisa aqui, já tem um tempinho que eu queria trazê-lo aqui, hein? O cara muito inteligente, é coringa, a gente estava conversando fora do ar aqui, ele sabe de tudo. Tiago Oliveira, seja bem-vindo. O Tiago é empresário, né? É proprietário da Speedcell. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer vir a um podcast. Acho bonito ele falar, né? Fala, eu vou conseguir falar igual ele, tá? Mas muito obrigado pelo convite. É um grande prazer participar com você aqui nesse bate-papo descontraído. A alegria é nossa e quero lembrar que o Fala Vencedor Podcast tem o oferecimento especial do Café Santa Cecília, mais de 80 anos de tradição. A gente está servindo aqui. Tiago já tomou. Adoro café. Está experimentando aqui, né, Tiago? A gente também tem o patrocínio da Lucasas Materiais de Construção. Construir ou reformar em São João e região, Lucasas Materiais de Construção. Também do Carioca Lanches, hambúrguer artesanal de costela bovina, do Churros Tia Nicinha. Todo mundo conhece o Churros Tia Nicinha, né? Com o tchan a mais. É o único que tem um tchan a mais. A gente tem o apoio também da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online de Juiz de Fora, 999826319, da Avante Brindes e Estruturas Metálicas de Vila Velha, Espírito Santo, do Chalé Paiol e Bitipoca, lugar incrível que você precisa conhecer, hein? Adoro Bitipoca, né? Chique demais, da Janice, lá de toda a turma, o Jairo, a Amanda, abraço para vocês, obrigado pela audiência. E em Bitipoca também, o restaurante Sabor Mineiro, a gente esteve lá gravando um episódio especial para o Fala Vencedor Podcast, e a gente se hospedou no Chalé Paiol e Bitipoca e fez as nossas refeições lá no restaurante Sabor Mineiro, a comida no fogão além da Mariquinha. Mas, ô Tiago, conta pra gente aí o que você tá achando. Eu já vou direto ao assunto, hein? A gente vai fazer uma miscelânea, um bate-papo, uma miscelânea hoje aqui, porque a gente tem que aproveitar aqui a capacidade de raciocínio, a capacidade intelectual do Tiago aqui, né? Aliás, o Tiago é sócio lá da Rádio Gavosa, está sempre lá no radar, né? Eu vou lá dar uma entrevista, Marcelo chama, sempre que eu posso eu contribuo um pouquinho lá. É verdade. Ô Tiago, hoje, recentemente, semana passada, aconteceu a votação lá no Congresso. O presidente Lula mandou um projeto lá, né, para aumentar o IOF, né? Todo mundo está sabendo disso. Você é empresário e tal, claro, fica por dentro dessas movimentações aí, ainda mais que tende a alterar alguma coisa na economia, né? Sim. E assim, o projeto não passou, né? Esse aumento não foi aprovado. E a equipe do presidente da República, o próprio presidente, sua equipe, claro, eles quiseram dar uma resposta para a população, né? Assim, eles tentaram justificar mais uma taxa. Mais uma taxa, né, que não foi aprovado e tal, acabou que mandaram para o STF, enfim, aquela história que a gente já está acostumado aqui no Brasil, né, que já conhece e está acostumado a conviver aqui no Brasil. E depois, aliás, em meio a isso tudo, eles fizeram umas campanhas de marketing aí, assessoria de marketing lá da presidente utilizando inteligência artificial. Exatamente, utilizando inteligência artificial. Exatamente nesse ponto que, primeiramente, queria te perguntar o que você acha dessa situação do IOF, e a gente pegando o gancho e falando um pouquinho da inteligência artificial. Sim. Então, né, Márcio, eu acredito que esse governo que nós estamos no atual momento, eles comunicam muito mal, tá? Inclusive, na semana passada, na quinta-feira, a gente fez o Chopp Sem Imposto, aí eu mais os meninos, a sociedade
se organizou, a gente fez o Chopp Sem Imposto para conscientização das pessoas como que os impostos são ruins na nossa vida. Foi lá no Bota Chopp, só para vocês terem uma ideia, uma tulipa de chopp sairia R$8. Ela saiu por apenas R$3, porque a gente subsidia. 60% do chopp é sem imposto. Eu não gosto muito do discurso do governo quando eles falam assim, vamos taxar os ricos, entende? Porque, na verdade, as taxas são repassadas. A gente que trabalha no comércio entende que quem paga, como é no consumo, quem vai acabar pagando é você que está em casa, que está nos assistindo, quando você vai consumir qualquer tipo de produto. Se você for, por exemplo, a um supermercado e olhar a notinha fiscal lá, já tem todos os impostos que você tem lá embaixo. Então seria mais um imposto sendo repassado para a população. E eu acho ruim, por quê? Pela regra que ia ser, a partir de R$1.000 você pagaria 10% de IOF. O que acontece? Hoje, se você for comprar um celular legalzinho mais ou menos, 10% seriam R$100. Só que nesses R$100, você já está pagando, você iria pagar esses R$100, mas os impostos que eles estão embutindo está vendo. Então, praticamente você penalizaria os mais pobres. E toda vez que o governo sinaliza de aumentar impostos, você teria que dar um exemplo. Igual, eu vou te dar uma situação. Uma vez eu trabalhei no hospital, sou farmacêutico, eu ia para o hospital, estava passando por uma situação, e eles tinham acabado de fazer uma reunião pedindo a gente para ajudar, descontar um pouquinho de salário para ajudar a pagar, entendeu? Todo mundo concordou. E foram pedir na rádio dinheiro para fazer festa. Estava pedindo na rádio para fazer doação para o hospital. Para arrecadação, né? E o pessoal dos funcionários queriam fazer festa. Eu falei assim, não é uma mensagem legal. Se você está pedindo dinheiro para sustentar o hospital, essas coisas, você ainda vai promover festa de funcionário. Não é legal. Eu acho um bom exemplo. E o que eu queria falar com isso é porque o governo Lula se gasta muito dinheiro mal gasto e as viagens do presidente, as viagens são muito caras. Reclamam tanto do capitalismo, só ficam em hotéis 5 estrelas ou restaurantes Michelin, tem umas estrelinhas daquelas que tornam cada vez mais caro. Ele gasta muito, né? Não, é demais, cartão corporativo, entende? Eu acho um mau exemplo. Eu sou um libertário, eu acredito que quanto menos o governo interferir na minha vida, do que eu possa consumir, na pauta moral, da minha família, eu acho que o governo não deve interferir em certas coisas. Quanto menos o governo interferir, maior liberdade de escolha, maior liberdade. Porque eles acham que o pobre é burro. E na verdade o que eles tentam fazer é o pobre, as pessoas menos favorecidas, de massa de manobra, né? Aquela antiga massa. O pobre não é burro, ele só tem difícil acesso. Vou te dar um exemplo. Quando eu morava lá em Juiz de Fora, tinha uma perto da minha casa lá, tinha um condomínio chamado Parque das Águas. As casas populares, eles pegaram o modelo da época da ditadura, das casas populares. Se você tiver curiosidade, aquele filme Cidade de Deus, mais ou menos as casas eram parecidas. Uhum. Se você for hoje ao Parque das Águas, lá em Juiz de Fora, tem casas com sobrado, casas com comércio. Os caras, a partir do momento que eles tiveram a oportunidade, eles direcionam os consumos. Então, as pessoas precisam de oportunidade de ter acesso. Quando você tem acesso às fintechs, por exemplo, o Nubank, que é um grande exemplo que eu gosto de usar. Tanto de gente que tem a possibilidade de ter um cartão de crédito, isso melhorou o padrão de vida. Aí o governo vai lá e quer taxar mais. Quer taxar. Então não é um mau exemplo. E na relação à IA, que você me perguntou, o presidente Lula, ele se comunica muito mal. Eu acho que ele falta um media training. O Lula era melhor nisso. No primeiro governo do Lula era aplaudido e tal. Ele acabou de falar que o Brasil não precisava de uma inteligência artificial porque a gente tinha inteligência natural. E usou agora... E usou o VO3 do Google. Eles criticam tanto o capitalismo, pessoal, e usam uma empresa multimilionária, que é o Google. Eu adoro o Google, acho que eles têm que continuar exercendo papel. E tornam serviços que antigamente eram muito caros, acessível talvez alguns serviços gratuitos, né? E o presidente Lula criticando isso e usa o VO3. E quer controlar as mídias, né? Justamente, outra coisa. Na verdade, eles dão desculpa de segurança. Sempre quando o governo ele quer controle, ele quer controlar o que se fala para poupar eles de passarem certas vergonhas, entendeu? O legal da internet, como eu e vocês estamos conversando aqui, se dependendo do nível de censura que eles querem promover disfarçado de controle, fala a palavra, regulamentação. Anos, quem sabe a gente nem poderia estar batendo esse papo aqui, entendeu? Então eu acho que qualquer tipo de controle é errado. Porque assim, nós estamos comunicando aqui. Se eu falar alguma besteira, alguma asneira, ou ofender alguém, eu posso ser processado, a minha pessoa. A legislação já permite, já prevê isso, né?
E você é uma pessoa legal. Você não vai trazer qualquer pessoa aqui para falar uma besteira que vai acabar com a sua credibilidade. Senão o programa fica chato. É verdade. Imagina só, você ofender as pessoas aqui. Então eu acho que o governo não deveria ir por esse lado. Eu acho que nós temos um presidente ao lado, o presidente Milei da Argentina, que está tendo um bom exemplo sobre tributação, está diminuindo os impostos sobre eletrônicos, e eu acho que é um bom sinal que o governo deveria seguir. Sei que não vai, mas a gente tem que olhar para o que dá certo. Essa questão das redes sociais, da liberdade de expressão, eu acho que todo cidadão brasileiro hoje, até pelo que tem acontecido no Brasil aí nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos anos, eu acho que todo mundo hoje está meio que com medo de se expressar. Então, não é? Eu acho assim, eu tenho que ter responsabilidade, todos nós, né, devemos ter essa responsabilidade daquilo que a gente, se eu chegar aqui, né, xingar alguém, acusar alguém de alguma coisa, eu, né, estou falando qualquer pessoa, né? Estou falando de mim, mas qualquer pessoa, seja na rede social ou na rua, a legislação já prevê, né? Já existem leis que podem punir essa pessoa. Agora, né? O que está acontecendo? Eu criar uma situação, regular as redes sociais, né? Colocar um medo, amordaçar as pessoas, que é o que está acontecendo hoje. Eu concordo com você. O legal de você ter a liberdade de expressão e ela ser assegurada é porque a gente saberia quem são os idiotas, porque você tem que ter a liberdade. Sabe como você identifica? Deixando eles falarem. As pessoas que são os racistas, as pessoas que são homofóbicas, as pessoas que cometem uma fala indesejada, ou mal colocada, são legais. É legal você saber quem é. O bom da liberdade de expressão, um regime livre, é você saber até quem são os idiotas. Tá? Eu sei que às vezes a palavra é forte, mas quando alguém fala um tipo de bobeira, é possível identificar. Até para a gente poder ter uma punição social. Eu, como empresa, prezo muito para como que eu vou fazer propaganda. Você tem as suas propagandas. Imagina que o Café Santa Cecília. Se você fosse uma pessoa que se comunicasse de forma errada, não com o público, eles não vão associar a imagem do trabalho deles ao seu podcast ou qualquer outro. Então, é um simples exemplo que eu estou dando, mas é complicado. E todo o regime na história, se você pegar o bom legal da história, é que a gente estuda a história para a gente não poder repetir os erros do passado. Os regimes de exceção começaram punindo a fala, a imprensa. A imprensa ela não é para fazer propaganda, ela é para falar o que não é para ser, que o governo não gosta. Eu quando eu fiquei praticamente 10 anos em Juiz de Fora, né? Trabalhei em algumas emissoras lá, mas uma das primeiras participações, uma das minhas primeiras participações nos meios de comunicação de Juiz de Fora foi numa palestra lá na Estácio, para os alunos de jornal de comunicação lá da Estácio. E na época tinha um representante, tinha do Jornal do Brasil, a Érica Salazar, era cada um representando um veículo de imprensa, né? E eu fui representando o rádio, a convite do pessoal lá e de um amigo meu, o pessoal da Estácio e de um amigo meu, na verdade através dele que veio esse convite da Estácio. Então foi um debate, e o debate era o tema A Mídia como Quarto Poder. Olha que interessante, entendeu? É aquele poder que é o poder ao lado do cidadão, que dá voz para as pessoas. Você imagina se a gente amordaçar. Não, e hoje ficou muito legal. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar para a faculdade, era então o governo Lula, eles tinham revogado a questão da necessidade do diploma de jornalista para ser. Eu lembro que era uma confusão danada, eu não era muito novo nessa questão, eu não tinha entendido. E olha como que as redes sociais, a internet, possibilitou um meio de comunicação mais direcionado. Se você, igual o pessoal gosta de falar, a grande mídia, né? Isso. Se você não está gostando, por exemplo, do Jornal Nacional, do jeito que eles dão a notícia, você pode trocar para um outro que te atenda melhor, entende? Eu acho sensacional. Agora, se você amarra e praticamente prejudica as pessoas de se comunicarem, como que a gente vai poder criticar o governo por as ações? Porque eles lá não gostam da gente, eles estão lá
para os seus próprios interesses, entendeu? É verdade. Então eu acho que é muito temeroso, sabe, Damasio? A gente tinha que se espelhar nas grandes democracias que funcionam, não retroceder. Entendeu? Eu acho muito pesado. E não é questão de time de futebol, né, Thiago? É de extremismo. Eu sou dessa corrente, o que essa corrente fizer, eu vou aceitar. Você não tem essa visão, né? Não. Né? Se o cara acertar, você vai falar que acertou, né? Não, justamente. Eu não gosto dos extremismos. Igual essa questão hoje, fala-se direita e esquerda. Eu não gosto muito dessa divisão. Eu acho que eu sou um liberal, um libertário, tá? Um pouquinho mais até. Eu vou pela conduta da pessoa. Eu acho que se o governo fizer coisas assertivas, eu vou achar legal. Se ele fizer coisas erradas, eu também. Eu não fico muito preso ao direita, esquerda, eu sou desse. Não, porque eu acho que, por exemplo, tem coisas na dita direita que eu gosto e tem coisas que eu não concordo. Entende? Igual, por exemplo, eu falo assim, eu dito assim, o pessoal que quer usar o Estado para prejudicar outras pessoas, como o outro governo fez algumas coisas, uma perseguição em alguns atos, como o pessoal do MBL, por exemplo, eles puseram perseguir. Quando você usa a máquina estatal para perseguir o seu adversário, eu acho de uma forma errada. Mas eu sou um liberal. Eu acho que quanto menos o governo intervir na nossa vida, na nossa economia, eu acho que nós teríamos melhor. Por que o pessoal gosta tanto da internet, comprar pela internet? Porque é um ambiente menos regulado, você tem uma liberdade de escolha muito maior. O problema é quando o governo intervém. Você que está indo em casa, as comprinhas da Shein, você sabe o que aconteceu. A taxação exagerada sobre ela. AliExpress e tudo mais. Justo. Não, então, só para você ter uma ideia, esse final do mês agora, eu estive em São Paulo. E o governo, só te interrompendo, não pode. E o governo, teoricamente, é o governo dos pobres, né? É o governo dos pobres que cada vez multiplica mais os pobres. Porque o governo até agora eu não vi a dita picanha do churrasquinho que a gente queria fazer. Exatamente. Aqui não é questão política, não é questão de fazer política, é a realidade, né? Não, de forma alguma. E olha só, e o problema de você ter eu fico muito preocupado, justamente com as pessoas mais carentes, o poder da moeda. Quando eu morei em São Paulo, a gente morava numa favela mesmo, o advento do Plano Real, ele possibilitou a minha família comprar certas coisas que a gente não tinha. Por quê? A moeda era estável, a gente sabia que todo mês a gente poderia contar com aquela verba, porque eu lembro que o meu pai, quando eu recebi o salário de CLT dele lá, era um milionário, mas não dava para comprar nada. E se o seu salário atrasasse 2 dias, você já estava perdendo horrores, né? Interessante que lá a gente tinha as casas com dispensa. Hoje ninguém faz casa com dispensa. Aí eu lembro que a moeda era baixa, o salário custava R$90, eu acho. Foi o primeiro salário que eu lembro, no ano de 94. Brasil tetracampeão. Foi interessante que o Brasil foi justamente a seleção ter ganhado o título mundial. Ficou em êxtase, a sociedade veio até legal. A moeda valia, você comprava mais coisas. Hoje em dia a gente tem um salário mínimo de mais ou menos 1.500 e pouquinho. E você vai ao mercado, você sente as coisas. É importante se você vota na direita ou na esquerda, a economia é todo mundo, né? Quem é de direita ou de esquerda, como o Thiago disse, está afetando todo mundo, né? Justamente, eu fico imaginando as pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos, como que ela tem que rebolar. Aí lá, acho que ela ainda tem que comprar algumas coisas que o Estado fala que é de graça, que você cobra os impostos, saúde, educação e escola. A gente sabe como é o nível do serviço público. É verdade. E a economia brasileira, meados do segundo semestre do ano passado para cá, ela deu uma desaquecida violenta, né? Olha, a gente trabalha muito com as previsões, né? A gente que é do comércio, a gente tem que trabalhar com previsibilidade, a palavra é interessante, e trabalhar com a questão da inflação. O poder de compra diminuiu bastante. As pessoas na rua, que eu reparo, estão menos pessoas circulando na rua, significa que elas estão fazendo menos trocas. A gente troca dinheiro por mercadorias. Eu sei que hoje tem a internet, facilita muito a comodidade, mas as situações bem complicadas. Eu acho que nós estamos passando por uma situação bem, bem complicada. O medo, sabe? A incerteza faz as pessoas mudarem o seu comportamento. Tanto que eu já cheguei a gente na loja, a gente tinha um certo tipo de parcelamento
Hoje a gente aumentou o parcelamento para facilitar a vida do cliente, para ele poder comprar uma parcela que se adeque à realidade dele, que não vai atrapalhar algum hábito dele. Porque eu falo assim, eu trabalho com reparo de celulares também. Ninguém vai guardar dinheiro para reparar um celular. É verdade. Então, E é uma emergência, né? É uma emergência. Então eu tento facilitar ao máximo a pessoa. Acontece do nada, né? Cai um celular, quebra. Justo. E se ela não puder reparar, porque às vezes pode acontecer de não ter conserto, eu tento a adquisição de um novo. Então a gente tenta se adequar da melhor maneira possível. E eu vejo que as pessoas estão necessitando. Antigamente era 6 vezes, hoje é 12. Já estamos fazendo... Operadores de cartão de crédito já estão oferecendo a 24 vezes. Já estão mudando a operação, que a máquina só faz até 18, para 24 vezes, para poder se adequar à realidade. Outro exemplo, você pode ver, o tamanho das latinhas de refrigerante. Quanto menor as latinhas de refrigerante, é um exemplo que a moeda está perdendo o valor de compra. Isso acontece também com papel higiênico. Antigamente era só na economia... se diz que, na verdade, em economia, né, se diz que, na verdade, é maquiar o produto. Você não pode simplesmente, por exemplo, eu vou citar aqui, o papel higiênico. Ele era de 60 metros, acho que não existia um rolo daquele menor. Não. Só que depois começaram a fazer de 30. Aí os órgãos aí, defesa do consumidor, tal, acho que o CAD também começaram a exigir que tem que fazer toda uma publicidade antes de informar, tal. Aí depois tem um de 30 metros, aí pouco tempo eu fui no supermercado e tem de 20 metros agora também. Mas exatamente isso que você falou, poxa, eu não posso comprar o de 60, não podia comprar o de 60. Beleza, tem um de 30. Agora, eu não posso comprar o de 30, você vai comprar o de 20. Daqui a pouco tem um de 10 metros. Não, a indústria ela tem esses números, ela tenta adaptar as suas operações à economia do país. Então, isso é um sintoma que o poder de compra nosso está muito ruim, entende? Eu vejo o dólar, que é uma moeda que direciona, ela cada vez mais alta, é preocupante, Márcio, é preocupante. Principalmente as pessoas que ganham até 3 salários. A realidade de São João, como a gente entende, as pessoas que trabalham nas confecções, que é um ramo muito forte nosso, as pessoas que não batalhar para manter aquele prêmio lá, no final do ano, na hora que o menino pediu o Play 5. É difícil, né? Vão ter que trabalhar o dobro. Ô Thiago, a gente também está servindo aqui, na bancada, que fica à vontade, a pipoca do trenzinho, hein? Um grande abraço, um dos patrocinadores do nosso Show Sem Imposto. Um grande abraço. O cara tem uma visão, né? Ele pegou um negócio de pipoca e só vai crescendo, né? É isso. O nosso empresário de São João, vocês são sensacionais. Né? Eu acho que o empresário... vou dar uma dica pra você que aí. Patente esse nome Kikokó, porque o primeiro que patentear esse nome... Exatamente. E Kikokó não tem lugar nenhum, né? Não, eu fui para São Paulo essa semana lá, mostrei as fotos para meus parentes lá e só, esse daí parece gostoso, mano. E nós que somos, vamos dizer, adoramos ufanistas pela nossa cidade, que hoje eu me considero São Joanense, já estou morando aqui quase 10 anos, eu adoro Kikokó. Você gosta de Kikokó, né? Cara, eu acho mais gostoso, muito saboroso. Outra coisa, o mascote também não tem lugar nenhum, né? Então, certa vez eu morei em Juiz de Fora em alguns lugares, certa vez ali tinha na Rua São Mateus, tinha uma como é que fala? Um carrinho desse, tipo de cachorro-quente. Aí aí tem mascote. Só que o mascote dele é um pão com carne picada. Eu falei, não é mascote, porque o mascote verdadeiro as pessoas acabam inventando. Bom, eu acho que é assim, acho que surgiu aqui, né? Que é o pão de sal, um bife de porco ou de boi, queijo, mussarela, tomate e ovo só. E tem que partir no meio de banda assim o pão. Lá em São Paulo... Lá tinha, não? Não, lá a gente tem o hábito do americano, que é o lanche sem a carne. Vem ovo, presunto, mussarela... É o bauru? É o tal do bauru. O bauru. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Rádio Solar em Juiz de Fora, aí à noite tinha uma lanchonete que era ouvinte ali. Acho que você lembra dessa lanchonete. Sabor lanchonete Filho da Fruta. Tem ainda lá na parte baixa do Marechal. Não existe mais. Não existe. Filhos da Fruta, lanchonete Filhos da Fruta. Na Rua Alfred ali, na esquina, perto da loteca, tinha uma loteca, tinha um Filhos da Fruta ali. Não sei, essa era na Marechal parte baixa. Aí eles mandavam pra mim um lanche lá, acho que é o Bauru, cara.
aberto assim, tinha de tudo no lanche. Era como se fosse uma janta mesmo, mandava uma noite para mim. Não, esses lanches são batata. E por falar a gente está falando aqui de Quicocó, lá o Carioca Lanche tem nosso patrocinador, um lanche espetacular. Pode pedir lá, pessoal, é muito gostoso. Top demais. E a costela, e tem o Quicocó, né? E tem até acabou de passar aqui na nossa tela. E o hambúrguer artesanal costela bovina. Chique demais. Abraço, Márcio. Mas então o mascote, muitos dizem que é de São João, como a língua do Pompeu também, né? Rapaz, eu vou dar um abraço para quem entende aí. Eu estava até comentando isso outro dia, que a gente foi na loja, foi fazer o dia do 3 de maio, né? Nós saímos na rua, entrevistando as pessoas, você saiu com o Pompeu Godet. Eu sou entusiasta do estudo, mas eu falei assim, fui procurar se tinha livro e tal. E eu acho que, por exemplo, você que está nos ouvindo aí, que é da parte de educação, resgata isso na história da cidade, porque eu acho importantíssimo. Porque você vai procurar livros, eu não achei livro. Não tem. É um dialeto, e dialeto não surge da noite para o dia. Não, para isso é sensacional, e acho muito legal. Quem sabe domina essa língua do Pompeu. A gente até fala com a Raquel, que é minha esposa, porque assim, as pessoas que estão ficando mais velhas que sabem, se não for repassado para frente, pode ser que a gente perca esse dialeto. E eu acho isso preocupante. É uma riqueza da cultura da cidade, né? Não, é sensacional. São João Nepomuceno é bem diferenciado. Esse nome Nepomuceno já é diferente. Já é diferente, Não, ele vai explicar Nepomuceno para os contatos lá em São Paulo. É São João de quê? Nepomuceno. O quê? Nepomuceno. E quando não confundem com Nepomuceno ali, que é praticamente o mesmo tamanho no sul de Minas, né? Não, isso é porque quando você que faz compras pelo correio, quando eu sou comendo, não vai parar em Nepomuceno, que acontece comigo direto. Olha. Nossa senhora, um dia eu fui pedir o fornecedor, o cliente, era urgência. Geralmente de Belo Horizonte para São João Nepomuceno é um dia. Você postou segunda até, vou dar um exemplo, segunda até 3 horas, 8, 9 horas, os meninos do correio estão entregando aqui. Eu também está demorando a entregar. Passou terça, passou... eu falei, pode parar lá em Nepomuceno. Eu já encontrei um caminhoneiro aqui no centro aqui. Onde que é essa rua? Eu falei, não existe essa rua aqui não. Mas está aqui, ó, Nepomuceno, meu amigo. Você está em São João Nepomuceno. E o pior você não sabe. Pior assim, maneira de dizer, que Nepomuceno no passado se chamava São João Nepomuceno. E o aniversário da cidade é 16 de março, que é o dia do aniversário do santo, creio, do nascimento, né? E tem toda uma... E aqui tem 25 mil, parece que é o mesmo tamanho, é muito engraçado. Não, e Nepomuceno ali é perto de Lavras, ali, perto daquela região ali, interessante, cara. A voltagem dele, o frete ficou caro, hein? O cara teve que pegar... Né? Sul de Minas, é perto de Lavras, né? Isso, Lavras tem uma região ali, São Tiago, Capelinha. Eu não conheço aquela região ali, não. Não, eu lembro porque quando a gente fazia cursinho lá em Juiz de Fora, sim. Na época os vestibulares eram mais disputados, o Enem. Aí vinha, a gente estudava no CAB, tinha uma opção. Aí vinha tudo quanto é gente. E eu era de Juiz de Fora. Acho que era eu mais 3 só de Juiz de Fora. O resto era de fora. Tinha gente de São João Nepomuceno, tinha gente de tudo quanto é região. Então, eu quando trabalhei lá em Juiz de Fora, na Rádio Solar, na Rádio Itatiaia, trabalhava nas duas ao mesmo tempo, ia gravar o Bretos para a TV e fazia uns bicos, gravava para as agências, produtores de áudio e vídeo. Locutores, 99% de Juiz de Fora, na época não tinha locutor de Juiz de Fora, a maioria tudo de fora. Tanto que na época do Orkut tinha aquela, eu sou de fora, você lembra do Orkut? Sim, sou de fora. De fora e Juiz de Fora, tinha essa questão. Tem uma menina que tem um canal no YouTube, acho que é de fora em Juiz de Fora, aí ela viaja a região aí fazendo umas filmagens. Mas o engraçado é que lá, e quando pintava precisar de locutor, não, é uma coisa, eu também não achava não. Eu já ministrei um curso de locução 2, lá no Senac, ministravam os particulares também. Não, arruma locutor. Não tem. De fora. De fora. E mesmo de fora não tinha. Porque aí também, muitas vezes, a pessoa tinha a vida dela em outra cidade, para migrar, né? Aí tem toda aquela... E os custos em Juiz de Fora não são tão simples igual aqui em São João. Eu falo que, você que mora em São João Nepomuceno, agradece a Deus que o custo de vida aqui é muito tranquilo. É muito tranquilo. É Juiz de Fora. É verdade.
E assim, Juiz de Fora é como se fosse uma capital, né? Juiz de Fora é maior que muitas capitais aí, que algumas capitais brasileiras, né? Isso, é a nossa capital do litoral. É, Quando a gente falava da faculdade, lá era aquela faculdade do litoral, mas realmente a gente tem uma grande Juiz de Fora. Infelizmente ainda não é considerado uma metrópole, mas a população flutuante de Juiz de Fora é muito alta. Semana passada, o antepenúltimo episódio do nosso podcast, a gente bateu um papo, foi até online, que a gente está fazendo online também, com a Rosângela Rossi, psicóloga, sexóloga, filósofa clínica. Já vi das entrevistas online. Isso, eu tive um programa com ela lá também, muito bacana, a gente bateu um papo aqui. E um pouco tempo também gravamos com os Trimanos, lá direto eles são do Pará, conhece eles? 3 meninos, eles cantam, eu vi. Você viu o podcast? Bacana. Foi num horário assim que a gente gravou. E foi bem bacana, né? Os meninos novos, né? São desembolados, né? Desembolados e o nível das músicas que eles cantam, né? Não, Chico, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está batendo um papo bem descontraído aqui, falando de tudo um pouco. Inteligência artificial, eu quero entrar no outro assunto polêmico com você também, dentro um pouco da política aí, de uma declaração de um músico aí, de um cantor. Mas para você, Tiago, a inteligência artificial tem como voltar? Assim, deixa eu formular melhor a pergunta. Daqui para frente, quem não se inteirar desse tema, do assunto da inteligência artificial, está fadado ao fracasso, vamos dizer assim? Eu acho que fadado ao fracasso, não. Mas eu acho que ele vai perder grandes oportunidades. Eu vou dar um exemplo, vou trazer essa conversa para a mesa. Quando eu fui lá em São Paulo, de novo lá, e estavam meus primos lá de 15 anos. E aí, eu perguntei para eles assim, o que vocês estão pensando em exercer daqui para frente e tal? Eles falaram, a gente vai mexer com TI. Eu falei, e aí, vocês já manjam inglês, já tem uma familiaridade com a língua, inteligência artificial, você já tem uma noção? Eu falei, tá. Eles deram aquelas, eu mexo sim. Como que você mexe? Sem ser o ChatGPT. Eu falei, então, por que eu fiz essa pergunta? Eles estão com 15 anos. Quem vai para essa área hoje, se não tiver um domínio extracurricular, que eu falo questão só da faculdade ou dos estudos, não tiver um domínio particularmente, uma sensibilidade de entender como trabalhar com ela, tende a ficar para trás sim. Porque a facilidade que ela traz, eu uso inteligência artificial, a gente está fazendo um estudo lá na loja para humanizar o atendimento que a gente tem. Porque às vezes a gente tem o atendimento que é demandado via WhatsApp, que é muito usado, só que é aquele segmento de esteira, né? Você é cliente? Sim, não. Já tem uma ferramenta de inteligência artificial que ela entende durante os 10 dias como é o tipo de assunto e ela vai respondendo como fosse uma pessoa de verdade. E ela vai aprendendo. Vai aprendendo e ela vai utilizando de uma forma correta. Atendimento de pizzaria, quem não gosta de fazer um pedido de pizzaria, ele já fala com a voz, entende? Não só escrito. Eu acho muito sensacional. Eu acho que nós que estamos acesso à internet deva se familiarizar para facilitar a sua vida, entende? Quem tem uma Alexa, por exemplo, já é um tipo de inteligência artificial que facilita. Igual nós temos algumas pessoas que são portadores de deficiência, e o dia que eu mostrei a ideia da Alexa, por exemplo, ele é um portador de deficiência visual, a ideia da Alexa, ligar a televisão, ligar o celular sem precisar usar o celular por números, a qualidade de vida dele já aumentou demais. Igual ele fala, eu sei que você fala assim, se a pessoa é cega vai ver televisão. Não, mas gosta de ouvir o jogo do Flamengo. Porque o seu Saulo Saturnino, mandar um abraço para ele, ele sempre permite eu falar o nome dele. Ele tem uma qualidade de vida hoje muito legal. Então eu acho que a inteligência propiciada pela inteligência artificial, pela tecnologia. Né, eu fico imaginando a questão de aprendizagem da inteligência artificial de pessoas portadoras no aspecto do autismo. Você saber lidar, o que fazer com a questão de decisões, entende?
Eu acho que a inteligência artificial, ela é um caminho para a melhoria da humanidade. Eu acho que o que você vai fazer ou com ela é o que vai destinar. Por exemplo, a VO3 do Google lá que lançou para os vídeos. O tanto de vídeo engraçado que a gente tem. É engraçado, o pessoal agora do Mundial de Clubes, que a gente está acompanhando lá, o pessoal zoando o meu Palmeiras. Zoando o Flamengo. Os caras falando vídeo que eles fazem, o Palmeiras está fazendo a parede aqui, vocês caras na parede. Então, acho que a gente tem que saber lidar. A gente tem que ter um debate ético, sim, por causa de, por exemplo, eu fico meio às vezes com você que está nos vendo, é importante você entender, familiarizar com elas para você não ser enganado, porque ano que vem é ano de eleição e os vídeos podem ser usados de forma ruim. O realismo de um vídeo da inteligência artificial é coisa impressionante, né? Então, essa do Google, a vantagem dela é que o Google integrou ela com o YouTube. Então o YouTube é o maior portal de vídeos do mundo. Então ele consegue, quando você manda um prompt que não está nos vendo, é o comando. Então o prompt é você falar assim, eu quero uma pessoa com características do Espírito Santo, né, o nosso estado aqui. Então ele vai pegar vídeos dessas pessoas do Espírito Santo, fisionomia, ele já tem uma ideia 360 e vai criando. Então o realismo é impressionante. Isso porque já estão desenvolvendo uma mais nova. Daqui a pouco eu acho que não tem como voltar. Você vê a clonagem de vozes, né? Uma coisa impressionante. Então, né? Isso aí é uma coisa que eu venho falando lá na Spitzel. A gente trabalha com questão de golpes o dia inteiro. O Brasil, o golpe só mudou. Antes era o golpe do bilhete premiado, ele migrou só para a internet. Como que vocês vão fazer situações para se defender disso? Então, você que está nos em casa, se você receber ligações de voz, combina com os seus familiares, geralmente as pessoas que moram sozinhas, as pessoas um pouco de idade um pouco superior, procurar uma palavra-chave, sabe? Combinar com as pessoas uma palavra que só vocês saibam. Porque pode acontecer. De você passar alguma senha bancária e tomar prejuízo. Não é pequeno, pessoal. Você citou aí o Mundial de Clubes, só pegando um gancho aí. Antes de começar naquele primeiro final de semana, olha que eu sou um cara do marketing, da comunicação, né? Estou nesse meio há muito tempo e tal, e a gente procura estar, né? Eu leio muito, eu acompanho noticiário, enfim. E você acaba, assim, teoricamente você não está muito propício a cair num golpe, mas eu já caí. Já caí. E outra coisa, antes de começar esse campeonato, no final de semana que ia começar o campeonato, essa Copa do Mundo de clubes aí, eu peguei alguma coisa assim na internet, um noticiário, assim, eu estava aqui mexendo uma coisa, poxa, mas com um realismo tão grande, um noticiário, uma notícia assim, Flamengo, não sei se você se deparou com isso também, deve ter visto, 12, perdeu de 12, outro time. Cara, aí eu cheguei e falei, deixa eu pesquisar isso aqui, eu acho que isso é fake. Mas quer dizer, em primeiro momento eu acreditei naquilo ali. Eu não passei para frente, não repassei. Mas eu falei, poxa, eu vou pesquisar. Então isso que a gente tem que fazer, né? E eu quase caí, de novo, né? Assim, porque eu já caí num golpe aí, me ligaram. Aquela história e tal, familiar, enfim. E eu sei que existem esses golpes e caem, não. Não, isso acontece, né, mas o Brasil, cara, é muita tipo de golpe. A gente pode até comentar, vou alertar alguns. Tem que tomar, e o bom de você ver os vídeos é para você se familiarizar, porque agora você já meio que acostumou com o tipo de imagem, entende? Mas o tanto de golpe que acontece, por exemplo, sites de relacionamento, tipo aquele que dá curtizinha, Tinder. Tem gente que está naqueles golpistas e começam a procurar, e você curte, aí fala que vai te mandar um presente, aí pede seu endereço, fala assim, chegou na Receita Federal para liberar, eu sou marinheiro, estou embarcado, eu não consigo fazer transferências bancárias. Preciso que você mande esse dinheiro para essa toda uma conta. História, né? Justo. E a pessoa vai se iludindo. Geralmente às vezes a pessoa está carente, porque está num site de relacionamento. Está carente. Justo. As coisas não estão fáceis. E a pessoa geralmente ele procura certo tipo de pessoas, entende? Certo perfil.
Eles às vezes têm uma ideia de neurociência, que a neurociência, os estímulos e o comportamento, vai falando o que você quer e você acaba caindo, cedendo, às vezes fazendo transferências milionárias, pode acontecer, entende? E é bem complicado, pessoal, tem que tomar cuidado. Eu conheço pessoas que já perderam 200 mil. É triste, cara. E assim, pessoa esclarecida, exatamente. Tem uma inteligência, tem uma sabedoria. Conhecida até nacionalmente. Então, mas o jogador de futebol caiu. O jogador os meninos lá do futebol lá, só me resta rezar. Você lembra que quem acompanha futebol sabe? Cara, na ideia do Bitcoin, cara. O Bitcoin, eu fui investidor do Bitcoin, vendi meus Bitcoins na época de montar o laboratório da minha empresa. É tranquilo, é como você ter o dinheiro. Ou você tem o dinheiro ou não. O que as pessoas fazem com os golpes, aí que é o problema. Mas o golpe sempre acontece na sanha de levar vantagem. Levar vantagem. A gente toma aquela cuidado. Coisa do brasileiro, né? Não, hoje, por exemplo, as pessoas que fazem compras, muita compra com valores pequenos, aí tem aqueles assim, você está procurando lá uma furadeira. Vamos supor que a furadeira tem um preço no mercado de R$299 a R$400. Aí está lá, promoção Dia dos Pais, furadeira R$79. Nem o custo de produção dela é isso. Aí você vai, compra, te manda um código. É engraçado que nunca chega. O marketplace do Facebook, se você procurar um carro, eu falo que eu já olhei lá, já procurei, já anunciei também. Comprei o meu último carro, comprei através do marketplace, mas só que boa parte lá é golpe, tá? Não. Porque o cara fala assim, ó, você imagina só, eu vendo um carro que vale 30 mil, só que eu estou vendendo aí por 18. Tem um negócio errado. O carro está inteiro, se você pegar o preço de tabela do carro, não existe, o carro cai quase pela metade, e ainda ele fala assim, você pode dar 2 mil de entrada, e o resto eu vou dividir de 36 vezes, mesmo que você, na promissória, e você pode estar com nome no SPC e tudo mais. Né? Existe isso. Isso lá, se você pegar, tem... Aí o cara mas o cara não vou perder 30 mil. Você vai perder 2, que ele vai te convencer. Na senha de levar vantagem. Porque, aí você vai... Se for tão bom, o carro já teria vendido, tem uns lá. Eu percebi muito isso. Eu fui também, quando eu troquei de carro, procurar os carros, aí apareceu um monte, aí uns amigos e alguns parentes falaram, olha, tem esse carro lá no estado do Rio de Janeiro. Carioca já tem a fama, a pessoa já fala, Carioca é cheio de 9 horas. Nada contra os amigos carioca. Mas eles falam, aí carro lá com valor de tabela, você sabe, igual nos exemplos de 30, 20 mil. 2 meses sendo anunciado, se fosse tão bom assim, já teria vendido. Não é? Então, aí a gente cai, às vezes, porque quer levar vantagem. Quer levar vantagem. E acaba caindo porque quer levar vantagem, né? Pessoal, a gente tem que escolher. Nada é tão bom. Se é tão bom, ele vai durar. Se a pessoa estiver, às vezes, precisando de dinheiro, acontece. Mas isso não vai durar. A primeira pessoa que aparecer com dinheiro, ela vai comprar. Toma cuidado. Ô Tiago, semana passada a gente viu até nossa produtora aí, que mostrou e tal. Depois eu vi também. Ele até mandou uma mensagem, teve lá na pipoca do trenzinho. O Caipirão gravou um vídeo para você e já veio 2 vezes aqui no podcast. O William é uma figura, né? É um amigo demais. A gente gravou um vídeo com ele lá da Speed. Quem quer ver os vídeos, a gente está procurando fazer uns vídeos mais descontraídos. @SpeedCellSJM, tem um do Caipirão lá. Muito legal. O William, eu acho uma pessoa sensacional. Ele tem um poder. Tem vezes que ele fala assim, ele fala muito assim. Essa semana eu vi os vídeos que ele falou do Leomar. Eu acho ele sensacional, cara. O William, ele é uma pessoa muito de Deus, assim. Acho que Deus abençoa ele. Ele tem conhecido certos humoristas. O Tião, era doido pra ir lá pegar o Tião lá, o Tião Bruto lá, pra lá, Levo. O Nessa Capitinga. Eu acho que cada vez mais vai crescendo, vai crescer né? demais, e ele tem, eu mostrei pro meu pessoal lá de Juiz de Fora, eles gostaram tanto, e é um tipo de uns vídeos que atraem, é muito legal, cara, não são apelativos. Pouco tempo eu gravei um podcast itinerante também, lá em um casinho pertinho aqui, Furtado de Campos, bom, você conhece? Conheço. Aí eu fui lá no ateliê Campos, do Robson, do Vitor, é um artista plástico, os dois são artistas plásticos, um lugar, fantástico, tanto artesanato que tem lá que você tem que ficar 2 dias só. Então, a gente gravou um podcast lá, tá lá no canal, inclusive. E aí, o William sempre tá aqui, parceiraço nós também.
E logo depois o William veio aqui gravar um podcast com a gente. Assim, um dos primeiros convidados nossos foi exatamente o William. Ele foi o terceiro ou quarto. Ainda era lá no pátio da fábrica do nosso estúdio. Eu lembro desse podcast, desse episódio. Aí ele falou assim, ô Léo, poxa vida, cara. Que bacana, rapaz. Me liga aquele jeito dele. Me ligaram num podcast lá do Rio, perguntando se eu não vou gravar um lá. Não? Você vê, William? Eu desejo para você toda a sorte do mundo, porque você é um cara sensacional. É alegria e contagem. E faz mais vídeo, que é muito bom. E depois eu vou mandar um áudio. Gravei um podcast com o Thiago aqui, hein? Não, eu tinha falado pra ele essa semana. Eu falei assim, William, tem um vídeo aí, cara, que tá rodando. Não é inteligência artificial. Eles criaram a porquinha com os cachorrinhos. E a porquinha conseguiu imitar. Aí ele falou, não é possível. Aí eu mandei pra ele, é mesmo? Aí ele ficou surpreendido da porquinha latir. Grande William. Ele passou por. Acho que foi no dia que foi gravar pra você. Foi esse dia mesmo. Ele passou lá na pipoca. Olha o Mário, lá tá na. Tô aqui na pipoca do trenzinho. É chique, é muito chique, cara. Figura. Ô, Thiago, eu sempre gosto recentemente o Nazi. Pra ver que não tem nada a ver com política aqui, ó. Eu gosto do grupo Ira. Bom, das músicas muito bom. Mas o cara é esquerdista, direito dele. Ele não canta isso nas músicas, né? Como é que se diz? Ele não faz apologia da esquerda, daquilo que ele acredita nas músicas, que ele acredita, assim, politicamente, né? Uhum. Mas ele deu uma fora recentemente, você ficou sabendo, né? Vi no show. Foi no show, foi acho que em Contagem, né? O show lá, cheio e tal, e ele começou com aquela história de sem anistia e tal. Eu não estou defendendo aqui a nossa... daqui. Se você discordar, eu sempre falo isso aqui. Se você discordar de alguma coisa que eu disser aqui, pode escrever nos comentários, ou do Thiago, né, Thiago? Sim, pode. Democracia, né? Não, pode discordar. Isso aí pode colocar a sua opinião, pode mandar mensagem pra gente, enfim. Mas o que acontece? Ele começou com essa história de sem anistia, o público protestou, começou a vaiar e ele expulsou algumas, mandou embora, e fez umas declarações que acabou que, né... deixou o negócio mais quente ainda e depois pediu desculpa, agora essa semana já deu outra declaração. Enfim, mas acho que... O que você acha disso? Acho que o cara mistura muitas coisas. Então, o Ira, o Nazi, ele veio dos anos 80, sabe? A gente viu um regime complicado nos anos 80. Tem uma música dele que tem uma pegada um pouco mais canhotinha. Tem, né? Tem uma música lá. Mas isso não há problema. O rock, em si, gosto muito de rock. O rock sempre foi antissistema. Para falar, os Beatles, quando surgiram, eram antissistema. Podia fazer o iê, as meninas dançarem, não podia. Então eu acho o seguinte: você como artista, a sua arte, ela não tem... Você pode ter um viés de crítica ao governo, acho que é legal. Mas ao nível que o Ira chegou hoje, eu não entraria muito para esse sarau, porque eu preciso de show, preciso do público, entende? Ele pode falar, mas expulsar alguém que pagou o ingresso, sabe? Eu não acho uma atitude legal. Ou às vezes ele precisava dos haters para dar uma mídia ao alguns tem coisas que são pensadas, né? Alguns dizem até que é... Tipo a Virgínia Zé Felipe, sim. Né? Polêmica, né? Você parou, mas a gente está... O tigrinho é complicado. O tigrinho, né? Então, separou, mas não separou. Não, só para separar os bem, proteger os bem dela, né? Mas, assim, eu acho que como o Lobão ficou um tempo aí do Bolsonaro, depois se arrependeu um pouquinho do Bolsonaro, eu acho que você perde público. Eu acho que a música, ela tem que ser... Vai encantar a nossa alma. Eu acho que... Lobão também, as músicas dele são fantásticas, né, cara? Não, poxa, o cara... Isso aí tem que tirar chapéu pro cara. As próprias músicas do Ira tem muita envelheço na cidade, núcleo básico, que tem uma certa alfinetada lá. Não, as músicas do Ira são sensacionais. Dias de Luta. Tem uma vez que a gente foi no show do Ira lá em Santo André, tá, pessoal? Sou de Santo André. Era o Capitão Inicial antes, mas o pessoal não queria o Capitão Inicial. Queria o Ira. Era o Ira. Porque o Nazi tem uma presença de palco muito grande. Mas já tá mais velhinho. Uhum. Quem sabe um dia chega igual o Ozzy, né? O Ozzy, o último show do Ozzy, você viu? Que cadeira de roda, né? A cadeira, sentadinho, e a experiência é fantástica. Eu acho que a gente tem que... A nossa arte, eu acho que você não pode... O que é legal, que eu acho que o governo não deve censurar a arte, falando que você pode cantar ou não, como já aconteceu no passado. Isso é muito ruim. Tá? Mas eu acho que quando você vai para... nessa linha hoje,
Eu acho que não pega legal. Não fica legal. Não é legal. Eu acho que as pessoas estão lá para se divertir e a política já é tão massacre. Eu acho que na hora que a gente está no show, a gente quer mais consumir. Você pagou ingresso ali, cara, e, poxa, você vê, não é uma corrente que eu sou adepto, poxa, mas eu curto a banda aí, eu curto Caetano, eu curto Chico Buarque. E são caras polêmicos, entre aspas, são muito extremistas, né? Sim. E hoje eu falo que o show hoje é muito instagramável, né? Eu pego o microfone, velho, eu acho absurdo você pagar 6 euros, deixa com o celular, tá, pessoal? Venha o celular, minha vida depende disso. Eu acho um absurdo você ir no show pagar 800, 600 reais, 400 e ficar lá filmando, ouvir os shows, sabe? Eu acho que isso estraga a sua experiência, entende? Igual o ano passado, como eu sou muito fã do Wilson Sideral, o Sideral foi em Itaru. Pô, pra mim foi um dos melhores shows que eu assisti na minha vida. E eu vou ficar filmando o celular lá. Entendeu? Eu acho que a experiência que eu tenho. E essa galera que você falou, mais da antiga, tem um show muito bom, presença de palco. Ao contrário de outras pessoas, das bandas mais novas, que estão mais preocupadas com TikTok, refrãozinho, entende? Acho sensacional. Como foi, pra mim, foi bastante emocionante a despedida do Milton. Do Milton. Eu não pude ir, mas legal da internet que você pode consumir. Uma outra coisa muito interessante também da internet é o remarketing, que ninguém... tem uma fala do Alexandre de Moraes sobre isso. Poxa, eu estava procurando um carro vermelho, naquela maneira dele falar, e de repente apareceram vários, né, alguma coisa que dizem que ele comentou, né? Falando sobre... Isso chama-se remarketing. O que é? Se eu estou aqui pesquisando, pesquisando alguma coisa sobre pousada, amanhã, gente, o Instagram ele vai me direcionar a várias outras pousadas, enfim, vão aparecer ali, né? Aí vem se eu faço uma pesquisa no Mercado Livre, enfim, de alguma coisa, uma peça, é o remarketing. Eu comprei, vai vindo opções ali, enfim. Tem um lado bom. Eu acho isso inteligente, que gosta disso. Meu Márcio. Estou um pouquinho gripado. Não tem uma coisa que... tem gente que acha ruim, mas não é. Você acha ruim? Não. Sensacional. A gente está produzindo um vídeo justamente sobre isso lá para a loja, sobre essa questão das escutas. Eu não acho... Porque assim, o Facebook, o Instagram não são de graça. Eles precisam das informações. Não tem ninguém escutando. É tudo criptografado essas conversas. Mas a ideia do Google é juntar os vendedores e os compradores. O seu perfil para se tornar um ambiente agradável. Se você falar aí, camisa vermelha, vai aparecer camisa vermelha para você. É o sensacional. E as redes sociais são feitas para isso, entende? Não há nada de graça. Então, eu acho sensacional as empresas que pagam caro por isso, tá? A gente chama isso de Big Data. O Big Data, que é tudo que é... Vou dar um exemplo disso, como está chegando agora no Brasil. Tem uma empresa concorrente da iFood, uma chinesa, não vou lembrar o nome dela exatamente agora. Ela tem um marketing, ela tem uma propaganda que entrega qualquer coisa até 10 minutos. Só na China ela tem 10 milhões de entregadores. De graça, não cobra entrega. Está chegando no Brasil para competir com o iFood. Aí ela monta certas pessoas parceiras em lojas estratégicas, São João, vai ter isso. Aí você pergunta assim, 10 minutos de entrega. Ela sabe o que você vai pedir antes mesmo de você pedir, justamente pelo uso do celular, o seu comportamento nas redes, o que você procura. Aí você fala assim, não vai cobrar por isso? Ela cobra das empresas que vão vender. Então, olha só a melhoria que você... Imagina você estar com dor de cabeça, nossos plantões de farmácia hoje, né? São até 10 horas aqui em São João. Aí vamos supor que você precisa de uma medicação meia-noite, 1h da manhã. Você vai conseguir ser entregue essa medicação. Lógico, tudo através dessa... tá, pessoal? Estou dando um exemplo. Pode ser você está no churrasquinho lá, as distribuidoras de função, você quer comprar uma cerveja gelada na sua granja. Acabou a picanha. A picanha complicada. E vamos te entregar a sua picanha em 10 minutos. Olha só que sensacional. Então, acho que o remarketing é sensacional. O problema desse pessoal igual Alexandre de Moraes me remete a um episódio há uns anos atrás, não sei se você lembra, quando eles levaram o Mark Zuckerberg para falar no Congresso americano sobre o Facebook. Ah, sim.
Só que as pessoas que falavam sobre isso, elas não tinham a mínima consciência de como funciona um algoritmo, como funciona uma rede social, eles passaram vergonha, entende? Mas, infelizmente, eu acho que o pessoal que está lá, o Alexandre e Maia, são muito mal assessorados. Deveriam ser melhores. Né? Aliás, salário desse. A gente tem por exemplo, a gente tem um canal no YouTube, obviamente, que é o Fala Vencedor Podcast. Esse é o episódio de número 70. Né? Eu olho para trás, poxa, já gravei 70, já bati, né? Já gravei 70 episódios do Fala Vencedor Podcast, é muita coisa, tá? E uma outra situação, o YouTube nos dá todas aquelas métricas do público, tá? De público, que tipo de público, da classe feminina, classe masculina, percentual e tudo mais. E uma coisa que as pessoas confundem muito, que eu vou até citar aqui, você já viu influenciador com canal no YouTube? Muito pouco. Realmente no Instagram e TikTok. Agora você sabe por quê? Porque o YouTube ele entrega menos, mas não é que ele entrega menos. Eu até conversei há pouco tempo, ele esteve aí sentado onde você está, comandante Claudio Mir, do avião, que ele sobrevoou a cidade. Então, aí ele está falando exatamente sobre isso também, né? 1000 visualizações no YouTube equivalem a quase que 50 mil no Instagram, porque a contagem é completamente diferente. O YouTube se 8 pessoas assistiram um vídeo no YouTube, você pode jogar a mão para o céu, levantar as mãos, porque assistiram mesmo e foram. Diferente do Instagram, porque o Instagram você passou perto e já está contando. Não é criticando, mas ele, entendeu? O YouTube não, você tem que assistir o vídeo no mínimo 30 segundos para contabilizar, entendeu? E ainda se tem agora, para ter uma crítica, 90% dos apresentadores de podcast aí do Brasil afora, Celso Portiolli, o pessoal do Flow, enfim, também quase que 90% das pessoas assistem, mas não comentam, não curtem, não se inscrevem, entendeu? Por quê? É uma situação que o YouTube coloca. Você tem que ter um Gmail para você. Outro dia o cara, poxa, eu assisto todos os seus episódios, mas eu não tenho que criar uma conta para comentar, você entendeu? Então essa questão das curtidas é interessante, até para você ajudar a te dar um direcionamento até dos conteúdos, né? Que você mensura por isso. Eu tenho um canal no YouTube também. Eu fiz um vídeo uma vez, despretensiosamente ensinando as pessoas a fazerem um teste no celular, o celular precisa estar arrumado ou não? Eu pus lá, você digita o código e tal, eu falo, esse vídeo tem 2 anos, ele tem 160 mil visualizações. Olha só. Meu irmão vive com uma renda extra do YouTube, ele ensinando as pessoas mais velhas a ensinar. É muita coisa, não, pode ter certeza que é um conteúdo. Não, é sensacional. Por exemplo, ele teve uma cliente dele que veio do Rio de Janeiro para Juiz de Fora para mostrar lá dela, porque ela viu o vídeo dele. Geralmente o seu tipo de produto, o seu programa, ele fideliza legal no YouTube, porque você pode seguir. Eu acompanho os canais que eu gosto, eu ponho lá a campainhazinha. Aí sempre a notificação. E por favor, se inscreva no Fala Vencedor Podcast, curte deixa o comentário, curte aí. E curte a Speedcell também lá no Instagram. @Speedcell SJM. Ajuda bastante a gente. Mas a ideia, igual o seu amigo que falou isso, em contrapartida, o Google te oferece alguns produtos gratuitos. Você tem lá, antigamente usava o Excel. Eu sei que às vezes você não vai saber usar, mas tem lá os produtos gratuitos. Não, sim, e você precisa ter um Gmail. Até hoje eu falo Gmail porque, pessoal, é muito mais fácil de usar, recuperar a senha, você tem uma facilidade imensa. E hoje até para você fazer qualquer coisa, precisa de um e-mail, que é o seu CPF virtual, você tem acesso ao serviço. Então, o Google oferece, por exemplo, tem o Google Drive, tem o Google Maps, que até eu passei para você do nosso endereço. Chegou quase, quer dizer, são funcionalidades, ferramentas gratuitas, né? Não, e se você tem um celular hoje, se você tem um iPhone, você precisa ter um e-mail da Apple ou um outro e-mail que você possa usar. Mas se você tem um Android, como a maioria da população, você precisa de um e-mail do Google. Senão o sistema não vai funcionar. É verdade. Você não vai ter os seus aproveitamentos. E hoje quase temos 268 milhões de celulares hoje. Mais celular do que gente. Eu, pouco tempo, o meu carro, eu esqueci o celular em cima do carro, ele caiu e eu localizei pelo Google, né?
Pelo Gmail, Você né? tem como rastrear. E hoje em Rastreei. dia, pessoal, tem umas tagzinhas também que você quer. E ele me mostrou direitinho onde estava. Não, e hoje, por exemplo, tem umas tagzinhas, a gente põe igual uns botões assim, você pode colocar no carro e ele rastreia também, utilizando os celulares que passam perto. Entendeu? Mas uma coisa que você perguntou antes, só para mim não esquecer, questão da entrega, o YouTube ele é mais seletivo na questão da produção de conteúdo. As questões das músicas, você tem que pensar bem, se você chegar aqui e começar a botar uma trilha sonora, não vai monetizar, não vai ter um retorno. O engraçado é que já o short ali, os shorts do YouTube, você posta um vídeo normal e você posta lá um short que na verdade ali é meio que o YouTube... Ele tá pegando práticas do TikTok. Exatamente, do Instagram. Ali ele, às vezes você coloca ali 4, 5 mil rapidinho em questão de minutos, impressionante. Isso, se ele entregar e entender diferente. que uma situação é legal, ele vai entregar bastante. Como tem uma coisa, às vezes você costuma postar alguma coisa que também não... Nossa, não, eu tinha um problema, é isso que eu falo, às vezes a gente se adequa. Ele perguntou da inteligência artificial e falou assim, eu quando comecei a produzir, eu não gostava de fazer vídeo para loja, porque eu achava assim, gente, vou perder tempo. Não, é necessário para você se conectar com o seu cliente. As pessoas compram de quem elas conhecem, entende? É importante isso. Aí eu comecei a fazer os vídeos tudo técnico, explicando lá por que o meu cabo de celular ele é o mais resistente do mercado. Aí beleza, nada. Aí eu fazia um vídeo lá assim, uma coisa para descontrair, bombava. Eu falei, gente, então... Aqui, eu vou puxar o cabo aqui, você vai ver que ele é forte, não é só vender, é a gente se reinventar e entender o nosso espectador, o que ele quer consumir, como a gente vai chegar. Eu acho interessante a ideia de estudar o marketing hoje, pra gente até para entregar um conteúdo melhor, senão você fica chato. E, gente, até concordando aqui com o Thiago, a internet, inteligência artificial, as novas tecnologias, tudo isso vem para facilitar a vida de todos nós, né? Não tem como a gente... Você pode ficar fora? Pode, mas você só tem a ganhar, e não importa a sua idade, né, Omar? Não. Música. Hoje antigamente comprar o CD. Os discos. Hoje em dia, com a música, você tem facilidade. Você quer ouvir Bom, eu gosto de música caipira também. Tinha um Carreiro Pardinho. Você quer achar um disco lá de 50, você acha. Entendeu? Coisa que seria fácil, você consegue ouvir. Se você vai em uma cidade que você não conhece, o GPS, que foi desenvolvido por uma tecnologia de guerra, que foi otimizada para a melhoria da gente se movimentar, o seu celular mesmo, que seja simples, tá, pessoal? Se você chegar lá no Shopping Independência, lá em Juiz de Fora, qualquer outro shopping, geralmente você dá aquelas voltas e você fica meio tonto, você fala assim, marcar local de estacionamento e falar assim, me levar para o carro. E o celular, por mais simples que ele seja, tendo acesso à internet, ele vai te fazer. Vai levar, né? Não, comando de voz, é o que eu estou falando, melhorou a qualidade de vida. Eu dou um exemplo, a gente fala, é um papo de acesso à internet, mas o que possibilitou, às vezes, até pessoas que não sabiam escrever e ler, se comunicar através do WhatsApp pelo recurso de áudio, facilitou demais. Eu só vejo o futuro. Eu só vejo o futuro. Igual quando... Agora, regular isso tudo... Não, jeito, pessoal, tenta entender uma coisa. Quando você libera as pessoas para elas pensarem em soluções, quanto menos regulamentado esse serviço não tenta entender como é legal, regulamentado de alguém lá em cima, que eu falo em cima do governo, menos esse produto é eficiente. O que demanda as pessoas são a interação dessas pessoas com as informações do serviço. Vou dar um exemplo simples. A Microsoft chegou a gastar na época quase $1 bilhão para desenvolver uma enciclopédia virtual. O Wikipedia veio de uma forma tão simples e o que deu certo? O Wikipedia. Entende? Está lá há anos, né? Anos, porque foi mais o jeito que as pessoas... Mais prático. E outra coisa, as pessoas que não se reinventarem, elas morrem. As empresas que não se reinventarem, elas vão morrer. Quem já teve um celular da Nokia aí, que já vai entregar a idade, para mim, quando a gente montou o Nokia negócio, era top de linha, hoje sumiu. A gente fazia pegadinha, falava que se o Nokia caísse no chão na nossa casa, caía a casa e ele estava lá inteiro. Bateria durava 20 dias. A Nokia não se reinventou. A Apple veio lançando a ideia de otimização por tela do toque. Infelizmente a Nokia hoje não é mais o que era.
Ficou para trás, né? Então, a vantagem é essa, pessoal. Tiago, não parece, mas tem 1 hora que a gente está batendo papo aqui. 1 hora. Eu quero te agradecer imensamente aí, quero que você volte, seja a primeira de outras vezes. E queria que você falasse um pouquinho lá da sua loja ali, o que você faz lá. A gente já sabe, né? Mas fala aí, a gente tem uma audiência fantástica em toda a região, tá? E até em Belo Horizonte, no estado do Rio. Pessoal de Belo Horizonte. Então, a Expedicel ela nasceu no ano de 2004, na cidade de Juiz de Fora. E a gente tem como missão o foco no usuário na utilização do seu smartphone e oferecendo produtos de qualidade. Porque a gente, como está numa cidade menor, hoje de São João, 30 mil habitantes, mas a gente atende um pessoal muito bom. E a ideia é trazer tudo que tem nos grandes centros para a Expedicel. Tanto que nós trabalhamos com marcas premium, que a gente fala premium, pessoal, são as marcas que seguem as especificações do fabricante. Por que às vezes tem cabo para celular de carregar que custa R$10 e tem cabo que custa R$160? Existe uma diferença. Então a Expedicel tem de facilitar esse acesso às pessoas, prezando sempre a qualidade. Então a gente ensina as pessoas a usarem o celular, a inteligência artificial, e tudo que você tiver com dúvida ou quiser adquirir, também vendemos aparelhos, a gente presta esse serviço com excelência. Quer ir lá na loja, tiver um calorão, pode ir lá ter um ar-condicionado fresquinho, um cafezinho, Santa Cecília. Tem Santa Cecília lá, tá vendo aqui, ó. Por isso o fundador dele passou, ontem passou lá. Antônio Jacques Barbosa, olha só. Um grande abraço para a família Barbosa. E a gente oferece o que a gente puder melhorar, o atendimento da cidade. Não sou de São João do Nepomuceno, mas escolhi São João do Nepomuceno para construir minha família e tenho muito orgulho de morar aqui nessa cidade. Já está aqui há quanto tempo? Quando eu conheci a Raquel, a gente conheceu um carnaval, o famoso carnaval de São João. Famoso carnaval de São João. Eu, em 2010, comecei a frequentar São João do Nepomuceno, mas minha família foi constituída no ano de 2017. Aqui, 2017. Entendeu? E a Expedicel sempre está de portas abertas. Muito bem. Tiago, muito obrigado pela sua participação aí. Sucesso lá na Expedicel. E o Marcos Moreno está te esperando lá para você mandar aquela mensagem para ele, sempre no Conexão Esportiva. Lá. Não, eu adoro esse programa. Pessoal, se vocês ouvem o programa da Conexão Esportiva, mesmo que você não consegue nos ouvir pelo rádio do Dial lá, você pode ouvir pelo aplicativo da Radiosnet. Eu lá em São Paulo estava ouvindo. Estava ouvindo lá, Estava lá no Allianz Parque, eu sou palmeirense, estava só porque não sabe, mandei um vídeo para ele. Sensacional. Marcos Moreno, se você ver esse vídeo, um grande abraço para você e saiba que o Palestra Itália de Belo Horizonte não se compara ao Palestra Itália de São Paulo. É outra coisa, né? Você sabe, pessoal, o Cruzeiro chamava Palestra Itália. O Palmeiras também chamava Palestra Itália. Isso, para você ver, a gente está falando do governo, o governo fez uma lei que a gente não podia ter nada de referência aos países do eixo, que era a Itália, o Japão e tal. O nosso time foi obrigado a mudar de nome, por força de lei. E sabe o que foi mais preocupante, Marco? Delmar, eles queriam vender o estádio, cara. São Paulo ia comprar o nosso estádio. São Paulo? Concorrente. Depois o Palmeiras teve que emprestar um dinheirinho para São Paulo para ele não pagar. Muito bem. Ô Tiago, muito obrigado aí, espero que você volte mais vezes aqui pra gente, foi um bate-papo muito agradável, tenho certeza que vai bombar a audiência aí. Sempre que fizer o convite, estarei disponível, vou voltar aos estúdios. Gostei muito da experiência. Opa, bom demais, um abraço, até a próxima, pessoal, tchau. Com Deus.